de alegria, nós estamos adorando o Senhor nessa noite poderosa do Espírito Santo para nossas vidas. Aleluia! Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, abra comigo no livro de Efésios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quem achou, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Efésios, capítulo 3, o versículo 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Que diz assim, versículo 14: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Levante o poder para cima em nome de Jesus de Nazaré. Vamos apresentar, aleluia, esta casa de oração diante da presença do Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai que está no céu, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Deus está aqui, meu Deus amado, teu povo, Senhor. Meu Deus, que veio, meu Deus, agora. Que veio, meu Deus, buscar, Senhor, a tua presença, meu Deus. Senhor da glória, Pai, que quando a tua palavra estiver sendo liberada, e quando a tua palavra, Senhor, ela estiver sendo liberada, Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, encher a tua igreja, que o Senhor possa encher o teu povo, Senhor. Jesus de Nazaré, meu Deus, como meu Deus amado João, ele vai dizer: importante que o Senhor cresça e nós diminuímos em tua presença, Pai. Então, meu Deus, abençoa, estende a tua mão poderosa para cá, Jesus, e nos entrega a grande vitória em nome de Jesus. Sinta, adorando o nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. Uma palavra, aleluia, que Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A história, ela vai narrar acerca, aleluia, de um povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que era avivado na presença de Deus. Mas quando nós vamos analisar essa palavra, aleluia, nós vamos ver, aleluia, a igreja dos Efésios. A Bíblia vai revelar para a nossa vida, aleluia, que a igreja dos Efésios estava passando por uma grande decadência espiritual, estava passando por uma grande luta espiritual, aleluia, diante da presença de Deus. Mas agora, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, está encarcerado. O apóstolo Paulo está dentro de um presídio, ou seja, o apóstolo Paulo, aleluia, tinha um ministério largo na terra, tinha um ministério, aleluia, estreito na terra, aleluia. A Bíblia vai revelar para a nossa vida, aleluia, que quando Deus vai levantar o apóstolo Paulo, aleluia, quando Deus vai levantar esse homem, aleluia,
genuína. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai ter que fugir aonde ele entregava a mensagem de Deus, aonde ele entregava o recado de Deus. Aleluia, alguém queria prender Paulo, alguém queria matar Paulo, aleluia. Mas a Bíblia vai dar para nós, aleluia, que agora, através do ministério do apóstolo Paulo, aleluia, Paulo vai, aleluia, permanecer preso. A maioria do seu ministério, aleluia, mais interessante. E quando o apóstolo Paulo está preso, aleluia, vai chegar uma carta para Paulo, livro preciso, aleluia, o seu irmão, aleluia, da fé, aleluia, chamado Tito. A Bíblia diz que ele vai levar uma carta, aleluia, para o apóstolo Paulo, livro daquele preciso, dentro daquele cálice. E quando o apóstolo Paulo, ele vai olhar aquela carta, quando ele vai ler aquela carta, ele vai, aleluia, perceber que está escrito dentro daquela carta, aleluia, Tito vai trazer para Paulo, aleluia, que está acontecendo aqui fora. Ele vai trazer o recado, aleluia, que está acontecendo dentro das igrejas, dentro dos templos de Deus, aleluia. Paulo, aleluia, vai olhar aquela situação, aleluia, Paulo, ele não vai, aleluia, se entristecer, Paulo, ele não vai desanimar, aleluia, porque Paulo, ele é um homem de oração, Paulo, ele é um homem que buscava o Espírito Santo de Deus. Paulo é um homem que era cheio do Espírito, era cheio da glória de Deus. Quando ele vai olhar a carta, ele vai perceber, aleluia, que está escrito nela, aleluia, na capa vai estar escrito, aleluia, acerca da igreja dos Efésios, aleluia. Você sabe, Paulo lendo a carta, ele vai perceber, aleluia, que aquela igreja dos Efésios, ela não era uma igreja que estava escrita naquela carta. Aleluia, Paulo, ele conhecia aquele ministério, Paulo, ele conhecia aquela igreja. Quando Paulo estava, aleluia, na obra missionária, aleluia, quantas e quantas vezes, aleluia, Paulo pregava naquela igreja. Paulo, aleluia, visitava a igreja dos Efésios, a igreja dos Efésios era uma igreja cheia da glória de Deus. A igreja dos Efésios era uma igreja, aleluia, que era impactada pelo poder da palavra, era impactada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, todo aquele que visitava aquela igreja, toda aquela pessoa que visitava aquela congregação, aleluia, era cheio de Deus, era batizado pelo Espírito Santo, era cheio da glória do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele não vai se entristecer por tudo isso que está acontecendo dentro das igrejas. Aleluia, Paulo, um homem de oração, um homem que confiava no Senhor. A Bíblia diz que por essa causa, aleluia, Paulo, ele vai se colocar de joelho na presença de Deus. Sabe que Deus está dizendo para nós nessa noite, aleluia, sabe qualquer, aleluia, ministérios corpos, sabe qualquer igrejas vazias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não querem vir uma igreja como essa, aleluia, não perdem os números, tem pessoas que querem visitar igrejas famosas, igrejas grandes, aleluia, porque não estão olhando com olhos espirituais, aleluia, estão olhando com os olhos carnais, aleluia, porque ali tem muita gente, aleluia, deixa eu dizer uma coisa nessa igreja, a Bíblia vai dizer onde tem dois ou três, é o que
presente. Aleluia. Deus ele não está à procura de alguém que prega bonito. Deus só está à procura de quem alguém que gosta até bonito. Deus não está à procura de alguém, aleluia, que essa expressa bonito dela. Deus precisa de você. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Que pode adorar Jesus, que pode adorar o Rei da Glória. Ele está aqui nessa. O discípulo foi olhar para Jesus e vão dizer: que tempo bonito! Jesus vai dizer em verdade. Ele não ficará apenas sob pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus vai olhar para a pedra e vai dizer: Pedro, não está vendo essa pedra, Pedro? Aí Pedro vai dizer: eu estou vendo ela. Ele vai dizer verdade. Aleluia, que por essa pedra ele edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, eu sou a pedra. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sou a rocha. Aleluia. Jesus é a rocha inabalável para a nossa vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia. A igreja é cheia. A igreja está sendo fama da pastora. A igreja está sendo a glória do homem. Aleluia. Mas Jesus ele não está lá, meu irmão. Aleluia. Jesus ele não está num lugar como esse. Aleluia. Jesus ele está onde tem alguém. Está com o coração aberto. Jesus está na igreja. Aonde tem alguém. Que ainda guarda a palavra. Que ainda guarda a ovelha. Aleluia. Davi vai dizer: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Para me dar pega contra ti. Ainda tem uma igreja que guarda a palavra. Ainda tem uma igreja que desce na oração. Ainda tem uma igreja que se separa para ele. Essa igreja sim será cheia da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo vai dizer: por esta causa eu vou me botar no joelho por essa igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não se espante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque não veio fulano. Aleluia, hoje não veio ciclano que era matar na igreja. Apoiando o pastor. Apoiando a pastora, ele não veio, é verdade. Aleluia, mas você veio agora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe como é para Deus encher alguém do Espírito? Sabe como é Deus, aleluia, para encher uma igreja? Aleluia. Chega na presença dele. Chega a glória dele. O segredo está na oração. O segredo está no clamor. O segredo está no jejum. O segredo está na consagração de Deus. Pregador, aleluia. Eu não tenho me separado para Deus. Pregador, eu não tenho mais sentido a presença do Senhor na minha vida. Pregador, nos dias para eu não tenho me consagrado. Eu não tenho jejuado para Deus. Deus está dizendo para mim nessa noite. Essa é a noite que você sairá daqui. Essa é a noite que você vai sair daqui cheio. Essa é a noite que você vai sair daqui renovado. Vai sair daqui glorificado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
Sabe que o apóstolo Paulo estava dizendo? Aleluia, se eu dobrar o meu joelho, aleluia, essa igreja, aleluia, porque a oração do justo ela tem efeito. O apóstolo Paulo estava dizendo: se eu me dobrar de joelho, eu vou botar essa causa na mão de Deus. Aleluia, porque quando Paulo ele falava, aleluia, Deus ele respondia no céu. Aleluia, em verdade, quando ele estava orando, aleluia, no capítulo 17 lá dos apóstolos, aleluia, no versículo 27, a Bíblia diz que perto da meia-noite, aleluia, eles cantavam e oravam para Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus vai mandar o vento, e o vento vai balançar o cárcere, o vento vai, aleluia, balançar a cadeia, as correntes vão se quebrar, as algemas vão se quebrar, os dias chateados vão se quebrar, aleluia, pelo poder da oração, pelo poder do clamor. Quando você abre a boca para adorar Jesus, aleluia, Jesus ele quebra a cadeia, Deus ele quebra cadeado, Deus ele quebra o chema. Quando Paulo se dobrava diante do Senhor, Paulo sabia que Deus ia entregar a resposta para ele. Aleluia, porque Paulo ele era um homem, aleluia, separado para Deus. Paulo ele era um homem, aleluia, que tinha um ministério separado do Senhor. Aleluia, que tem uma vida cheia do Espírito, que tem uma vida, aleluia, separada para Deus. Começa a descer da oração, começa a descer do amor, começa a descer do jejum, aleluia, e Deus, aleluia, ouvirá a tua oração, e Deus entregará a vitória. Só quem acredita nisso, bate uma palma bem alegre para Jesus. Aleluia. Quem sabe Paulo vai olhar e vai dizer: Senhor, eu conheço essa igreja. Paulo vai olhar e vai dizer: Senhor, aleluia, eu já visitei essa igreja, eu já preguei nessa igreja, Senhor. Essa igreja é uma igreja avivada na tua presença. Essa é uma igreja, aleluia, que o teu poder se manifestava naquele lugar. Quem sabe Paulo está olhando desse jeito, meu Deus. Quem sabe Paulo está dizendo: Senhor, aleluia, eu conheci o Senhor daquela igreja, eu conheci o pastor daquela igreja, uma igreja pentecostal, era uma igreja que o povo abria a boca, que o Senhor derramava na glória. Aí Paulo vai dizer: Senhor, aleluia, eu não aceito essa lágrima na minha cabeça, aleluia, na tua igreja. Sabe que Deus está dizendo para alguém essa noite? Aleluia, não aceite, aleluia, não só isso que você está sentindo na sua vida, não. Deus está dizendo: não aceite, aleluia, meu irmão, aleluia, mas eu só gosto de falar em línguas estranhas, aleluia, quando eu sinto alguma coisa, eu começo a falar em línguas, quando eu sinto alguma coisa, eu começo a sapatear. Deus está dizendo para alguém: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se contente só com um pouco, aleluia, mas o Senhor, Ele quer te levar no mais profundo com Ele. O Senhor quer te levar no mais profundo, porque Ele quer te usar na terra poderosamente. Deus quer usar a nossa vida. Deus está dizendo para alguém: qual é a causa que você tem colocado diante da presença do Senhor? Aleluia! Qual é a causa que você tem colocado diante da presença de Deus? Aleluia! Será que você tem orado por esse ministério? Será que você tem orado por essa igreja? Aleluia! Para que Deus venha trazer mantimento para essa obra.
pastor na presença de Deus. Aleluia, para que ele não venha perder o foco, aleluia. Na oração. Será que você tem colocado, aleluia, a vida da pastora na presença de Deus? Será que você tem colocado os obreiros, os membros visitantes dessa igreja? Aleluia, para que Deus fique, aleluia, com renovo. Para que Deus fique com a restauração, avivamento. Aleluia. Vamos o avivamento na última hora, meu Senhor. A última glória. A última hora. O último fogo. Aleluia. Jesus vai dizer no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto sejam revestidos de poder de Deus. Aleluia. No livro do Atos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que todo o povo de Deus, os discípulos estavam reunidos. E a Bíblia diz, aleluia, que eles vão ser tomados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, aleluia, que vem um vento sobre o osso. Aleluia, vai invadir a casa. A Bíblia diz, aleluia, que todos vão ser cheios do Espírito. Todos vão ser cheios da glória de Deus. Aleluia, e está como nós estamos aqui nessa noite. Ele está todo reunido. Aleluia, chamando a poema, chamando a atenção de Deus. Sabe que eu percebo de uma coisa? Aleluia, que a igreja, quando ela se reúne, a igreja, quando ela se dobra diante da presença de Deus, sabe que eu entendo de uma coisa? Sabe que Deus está dizendo no meu coração? Aleluia, que a igreja de joelho dobrado é mais poderosa do que o exército inteiro. A igreja de joelho dobrado é mais poderosa do que o exército inteiro. A glória só tem poder, irmã. A glória só tem poder, irmão. Ele vai da saia. Ele vai baixo e cai a ceia. Eu estou dizendo para alguém nessa noite: aleluia, não esqueça de orar. Aleluia, não deixe esse fogo se apagar, minha irmã. Não deixe esse fogo se apagar, meu irmão. Não é para lá, baixando a nada. Eu estou dizendo para alguém: a tua oração tem alcançado alguém. A tua oração tem alcançado almas. Você não pode estar percebendo, mas a tua oração fica Deus tirando livramento para alguém lá fora. Aleluia, dependendo da tua oração. Deus te fechar no corpo de alguém lá fora. Você não pode estar vendo com os olhos espirituais, mas a tua oração tem poder. O teu clamor tem poder. Para Deus operar ao livramento da tua oração. Aleluia. Entenda de uma coisa. No livro de Lucas, capítulo 18, e do versículo 38, a Bíblia diz que havia um homem à beira do caminho. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que o cego bateu na beira do caminho. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que está escrito no versículo 38, vai dizer, e clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Epa, quando Jesus ouve alguém que pediu misericórdia para ele, Jesus ele tinha passado. A Bíblia não diz, aleluia, mas quando Jesus ele passa, eu creio na minha mentalidade de pregador. Quando Jesus ele vai passar, ele já tinha visto o Bartimeu lá. Mas Jesus vai dizer, e sabe que Jesus vai olhar e vai dizer: não, aleluia, ele vai perceber que eu passei. Aleluia, ele vai abrir a boca. Aleluia, sabe que Deus está dizendo para alguém nessa noite?
nasceu. Aleluia. Deus está dizendo para a igreja, na última hora, se você não clamar, as pedras clamarão. Aqui, aleluia. Nesses últimos dias, você tem liberdade para adorar a Deus. Nessas últimas horas, aleluia, você tem a oportunidade de adorar. Aleluia. Pecador, como é que o Espírito me desce? Aleluia, quando a igreja está reunida, quando a igreja está na perseverança, quando a igreja está na união, aí o Espírito me desce, ele renova, ele batiza, ele levanta a saia, ele lava nossas vestes pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando o apóstolo Paulo começa a orar, eu posso, aleluia, perceber Deus mandando socorro para a igreja. Quando o apóstolo Paulo começa a apresentar a causa diante do Senhor, aleluia, e São Paulo vai orar e vai dizer: Senhor, aleluia, renova aquela igreja de novo. E sabe, Paulo vai orar e vai dizer: Senhor, não deixa a tua igreja morrer espiritual, não deixa a tua igreja morrer, aleluia. Aleluia, quem sabe, Paulo vai dizer: Senhor, renova a vida do pastor da igreja dos Efésios, renova a vida dos obreiros da igreja. Quem sabe, Paulo vai dizer: Senhor, renova o ciclo de oração. Aleluia, não deixa a tua igreja morrer espiritual, não deixa o fogo se apagar, não deixa a brasa se apagar, Senhor. Sabe que Deus está dizendo para mim nessa noite? Aleluia, a vontade do diabo, aleluia, é deixar a igreja fria, aleluia, é deixar a igreja não trabalhar, aleluia, sem poder, aleluia, Satanás não tem essa oportunidade de adorar a Deus. Satanás não tem essa oportunidade de glorificar o nome do Senhor. A oportunidade que ele tinha. Eu sou a dor da minha vida. Eu sou a dor da tua vida. A saia. A oportunidade que temos nessa noite é de adorar Jesus de Nazaré. A oportunidade que temos é de adorar Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da palavra é a oração. A oração é a chave da nossa vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quero te louvar, aleluia, com a oração tem poder. Aleluia, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 12. Aleluia, quando Pedro está preso, Pedro estava condenado à morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava sentenciado à morte. Pedro só ia sair de aleluia, morto. Mas quando Pedro está dentro do cárcere, a igreja estava para o joelho aqui fora. Porque está orando pela vida de Pedro. Pedro estava dentro do cárcere. Mas o Senhor não se reuniu. Mas o Senhor comecei a oração. Aleluia. Porque sabia que Pedro era homem de Deus. Pedro era homem separado do Senhor, cheio do Espírito Santo. E a igreja vai orar. A igreja vai descer na oração. Aleluia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ele vai descer dentro do cárcere. Ele está deitado, ele está dormindo, ele está sendo guardado por 16 soldados. Aleluia, é impossível Pedro sair daí. Mas o anjo desce, vai entrando na oração. Aleluia, bate o Pedro e acorda Pedro. E diz: Pedro,
segue. Oh, glória. Quando Pedro vai seguir o anjo vai dizer: Pedro, pega a tua capa. Aleluia. Só me acompanha. A Bíblia diz que Pedro vai sair do cárcere. Aleluia. Ninguém vai olhar Pedro. Aleluia. Deus vai levantar de São Saudável. Pedro vai bater na porta. Quando Pedro bate na porta, aleluia, uma criança vai chegar e vai olhar. Ela vai perceber, ela vai conhecer o de Pedro. E a igreja está orando por ele. Quando ela ouvir a voz de Pedro, ela vai correr na sala e vai chamar os irmãos e vai dizer: olha, quem está batendo ali é Pedro. Oh, glória. Os irmãos vão se alegrar, porque eles sabiam, aleluia, que a oração Deus estava dando essa cadeia. A oração Deus estava tirando o Pedro de lá. Oh, glória. Deus vai dizendo para alguém nessa noite: eu te libertando aqui nessa noite. Deus está libertando alguém na tua casa. Deus está libertando alguém na tua família. E o poder de Deus será manifestado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não deixe o fogo se apagar. É o último avivamento da última hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o fogo se apagar. Aleluia. Jesus, ele está apertando a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a tua causa na mão de Deus. Aleluia, porque ele irá pelejar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus de Nazaré. Elevação e caramandarábia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da igreja dela permanecer cheia. Aleluia, se revestindo das armaduras de Deus. Aleluia, no capítulo 6 do livro do Efésios. Aleluia. O apóstolo vai dizer, aleluia, no versículo 11. Ele vai dizer, aleluia, revestidos de todas as armaduras de Deus, para que você está pronto. Aleluia, contra as astúcias ensinadas do diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, aleluia, se prepara a igreja. O apóstolo Paulo estava deixando um recado para a igreja. Aleluia, se renova a igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo, te reveste. Aleluia, porque a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irá passar por uma grande aflição da terra. A igreja irá passar por uma grande luta da terra. E a igreja tem que estar preparada. É porque a igreja tem que estar preparada para que quando vier o vento, aleluia, o vento venha bagunçar e sacudir o teu barco. Aleluia, para você não venha cair. O vento pode vai balançar. Aleluia, você pode ser como aquela palmeira. O vento ele bate do lado e do outro, mas ela não se quebra. Aleluia, você é o lugar da enraizada. Aleluia, Deus está dizendo que é igreja na Marcela, que é igreja do jejum. Aleluia, que é a tua família liberta, que é o teu esposo liberto, que é a tua família liberta, que é o teu filho liberto. Desce na oração, desce no calor. Deus vai libertar. Se ele disse que ele tem promessa, ele vai libertar. Se ele disse que ele vai libertar, ele vai libertar. Aleluia. Não deixa o fogo se apagar. É isso que Satanás tem feito. Ele tem que o povo de Deus cair a boca. Aleluia. Mas essa igreja barulhenta, que o céu ele espera. Deixa eu ver quem está preparado para ir.
Aqui nessa hora, e a visão que Deus fala para mim aqui, pastor, eu vi uma nuvem, aleluia, em forma de um círculo, aleluia, em cima dessa igreja, e o Senhor me mostrava, aleluia, fogo derroteado a essa nuvem, o Senhor disse para mim, essa noite eu trago avivamento dessa igreja, o Senhor disse para mim, essa noite eu levo no fogo dessa igreja, o mesmo vento que eu assoprei dentro de uma amaldiçida, o mesmo vento eu assopro aqui agora, recebe agora em nome de Jesus, lá vai, seja cheia do Espírito, seja cheia do Espírito, uma batalha séria, eu disse para mim, eu trago nessa noite, eu entrego nessa nuvem, em forma de uma aliança, eu trago a resposta para essa igreja. Ele é bagaça. Cuida com Deus, igreja. Eu vou fazer algo extraordinário aqui. Ele disse para mim que ele vai assoprar a sua glória. Ele disse para mim que ele vai assoprar o seu poder. Levanta a cama da saia. Ele disse para mim que nessa nuvem ela está sendo cura. Ele disse para mim, eu estou curando alguém nessa noite. Ela baixava. Ele disse para mim, eu estou trazendo remédio para alguém. Eu estou tocando na saúde de alguém na nossa. Cura passa pela mão do médico. Você não está dizendo no meu coração. Levante o que na saia. Cura passar pela mão do oleiro hoje. Cura passar pela mão do oleiro. Levante cada sonha. Vem preparar a saia. Eu não vou preparar a saia. Eu penso sobre a tua vida, a sonha. Ele é bagaça. Eu te ponho um mando de balabacia. Eu coloco um mando de calabachu e calabaraia sobre a tua vida. É bagaça. Toco hoje na tua saúde. Toco hoje na tua vida. Ele é bagaça. Eu estava esperando a resposta do teu Senhor. O Senhor não vai dizer remédio na minha vida. Recebe que eu estava precisando. Recebe que eu estava necessitado. Eu renovo hoje a tua força nova. Recebe agora a cara do Espírito. Oh, Jesus, debaixo de mim, o mistério de Deus aqui no plano, levante as suas mãos ali, pastor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos em nome de Jesus de Nazaré. A igreja se liga por Deus. A súria. A mamãe aquela súria, aquela mamãe. Ela manteve a súria. Eu estava pregando aqui, o Senhor disse para mim e para eles. Ela bata a súria, bata a mamãe. E hoje eu apago a fúria do adversário. Olha contra esse lugar. Ela baixa a eu vi a grande levante vindo
fará um grande feito. Você não vai dizer para o meu Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Só desce na minha presença que eu irei me revelar. O Senhor vai dizer para o meu Senhor: eu darei estratégia nesse lugar. Eu darei mantimento. E saberás que eu sou o Senhor. Ele fala nessa noite poderosa. O Senhor disse para mim: Israel, não deixa a boca do leão, deixa a cabeça da serpente. Eu vi uma boca se levantando, outra vida do meu Senhor, querendo abater a fé. O Senhor disse para mim: eu estou na frente do trabalho, eu estou no controle da situação. Ele manda dizer nessa noite: não tem mais boca, só contigo, diz o Senhor. O Senhor lhe dá um livramento, pastor. Marcelo, eu vi um acidente de calma, o diabo queria tocar o Senhor. O Senhor disse para mim que usava a seria tocar no seu corpo físico. Ele queria parar o Senhor, queria deixar o Senhor acalmado. O Senhor disse para mim: eu deve na perseverança. Ele não me pedir espaço na minha obra. Eu te dou livramento e lanço mão a estratégia do inimigo. Senhor, guarda a sua saúde. Eu vejo o Senhor tocando no seu sangue, guardar a saúde. Na basura da sua sabedoria, Deus te fala. Fala, manda pelos teus pés. Porque o Senhor tirando as dores do seu corpo. Na basura, mantém a baixada. Satanás queria implantar uma enfermidade no seu corpo. Queria implantar uma enfermidade no seu sangue. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para me avisar a senhora, para alertar a senhora a estratégia que o diabo estava preparando para a sua vida. E a bagaçona praia, o diabo queria colocar umas dores no seu intestino e levar a sonha. O Senhor disse para mim: espera ela. Aí é que o diabo queria implantar uma ferida. E eu vi a senhora. Aí ele gritando com muita dor. Eu vi a senhora chegando no ponto de não suportar a dor. O Senhor me vem agora. O Senhor repreende agora. Jesus, em nome de Jesus de Nazaré agora. Rompe o teu último dela agora, Jesus. Mete a espada lá agora. Aonde Satanás queria infiltrar agora. Em nome de Jesus agora. Agora, meu Deus, toda enfermidade que queria ser arrojado e metido na tua serva. Que queria ser arrojado no corpo da tua serva. Está queimando agora. A senhora precisa de uma espada queimando. Prender a sua barriga agora. Já desceu na sua frente. Já desceu para onde quer. Ele veio guerrear a sua vida. Ele é bagaçudo. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, alto da cabeça dela. Até a plana nos pés dela agora. Em nome de Jesus, Senhor, seu Senhor, está falando essa noite.
tua serva no teu sangue e repreende toda enfermidade certa, fechada maligna do adversário, em nome de sai, em nome de sai, em nome de Jesus. Eu vi a senhora passando uma grande guerra espiritual. O Senhor me mostrava uma grande luta, a senhora passando dentro da senhora. O Senhor dizia para mim, diz para ela, e eu sei como ela tem que chegar convertida. Ela mandará a súplica abaixando. O Senhor disse para mim, eu não me esqueci da promessa. Eita, na machada, eu tenho clamado por aquele povo. A sua bacana, eu tenho pedido para eu salvar, diz o Senhor. O Senhor disse para mim, aleluia, foi eu salvar. Aleluia, se com força nessa noite, essa é tudo na tua mão. Toma força, igreja, participar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você. Fiquei na frente, feche seus olhos. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu estava pregando aqui nessa noite. O Senhor dizia para mim, aleluia, que Ele peleja por uma causa. O Senhor manda dizer para a sua vida. E por essa causa eu tenho apresentado na presença de Deus. Para te saber que Deus se fala na minha vida. O Senhor mandava dizer aí na marcha fora. O Senhor disse, eu pelejo lá. Alabacaçuia, alabacaia, sério. O Senhor disse para mim, eu tiro a nuvideira de cima dessa grande vitória. Ai, que levaçura, bacala, machada, o Senhor disse para mim, aleluia, eu guerreio hoje. Alabacaçuia, alabacaia. Eu corto, aleluia, o arco. Eu despedaço a lança, diz o Senhor. Alabacaçuia, alabacaia. Eu disse para meu Deus, eu coloco na palma da tua mão, porque eu sei que nas tuas mãos, aleluia, o Senhor pelejará. O Senhor disse para mim, persevera, aleluia, porque eu fui a embaraço, eu fui a atrapalho para te não receber essa vitória. Você não disse eu guerreiro, e você saberás que eu sou o Senhor que falou contigo nessa noite. Tu não queria que eu falasse contigo, tu não pediste para me falar. Eu me refero. Show me caia séria. Pensavas que tinha eu tinha esquecido. Pensavas que eu estava ouvindo a tua voz. Há muito tempo não estava pedindo para Deus falar contigo. O Senhor disse para mim, foi eu te entregar. Aleluia. Mas cumpre com aquilo que tu prometeste para Deus. Eu vi a Deus entregando na palma da sua chama. Na mandara baixada, levar a sua. E tu cuidarás o testemunho da vitória. Que ela é a sua.
E você saberá, essa igreja saberá, aleluia, que Deus está falando nessa noite contigo. A basura da canela, a xangarana, ei, pega a macheteira, eu não vou pegar a basura e pegar a séria, ele me dá a macheteira. Eu tenho abrido os teus olhos, eu tenho me revelado para ti, diz o Senhor. Mas tu pensas que é mentira. O Senhor disse para mim, eu tenho me revelado para te saber que é o que falo contigo nessa noite. O Senhor disse que grande é o chamado de Deus, grande é a obra, diz o Senhor. Ele cada basura, ele cada Elabacaçúria. Eu vi a Deus levando a senhora numa grande viagem. Elabacaçúria, mandava xandarada. Eu vi a Deus levando a senhora em um lugar. Eu vi a senhora dentro de um veículo. Elabacaçúria. Elabaxandarada. O Senhor diz: eu vou te usar na simplicidade. Eu derramei um dom de cura sobre a tua alma. Eu derramei um dom de cura sobre a tua vida. Quando tu colocares a tua mãos, eu irei sarar. Porque sou eu o Senhor. Se tu pegou na posse, a igreja bate palma e agora, Jesus. Fica aqui, meu irmão de roxo, em Jesus, fica aqui. Feche os seus olhos. Já vou terminar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salvador de Nazaré. Eu vejo Deus dando livramento da homem. O Senhor tem visto a tua luta, diz o Senhor. Eu tenho visto a sua. Eu sei até onde vai o teu limite, diz o Senhor dos exércitos. Para que saber que Deus se fala no meu suave contigo. Aleluia, para te chegar na casa do Senhor é uma guerra primeiro. É uma guerra que tu passa primeiro para chegar aqui na casa do Senhor. Eu vejo o adversário lutando para se parar a jornada. A sua mandará. Aleluia, mas ao intermédio dos seus propósitos, ao intermédio das suas campanhas que a senhora faz com Deus. Deus está livramento para a sua família. Deus está livramento, aleluia. Para a sua parentela. Separa a bacana. Sabe por que Deus ainda, aleluia? Eu vou festecer a cova. Aleluia, porque tu tem pedido misericórdia para Deus. O Senhor disse para mim: eu vou amassar isso. Quero sua. E tu sabes o que Deus está falando nessa noite. Eu disse para mim dizer para o Senhor: eu vou amassar isso. Eu irei quebrar o vaso. E tu verás a libertação de Deus. Pela maneira basura mandada na caia. Pela bagaçona. Pela maneira baixada. Eu disse: eu vou trazer a mandada na caia. Eu vou trazer o meu sol. E a baixura da baixada. E a fazer a minha obra. Eu derramo sobre a tua vida hoje, Senhor, porque eu
boa. Coloque a pregaria na terra. Recebe a glória de Deus agora. Recebe uma carga de glória na tua vida. Recebe uma carga de poder sobre a tua vida. Eu vou do Pai agora. Eu vou do nosso Filho agora. Eu vou do Cristo Espírito Santo. O alto da cabeça agora, Deus. O alto da cabeça agora, Jesus. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Deus vai te levar numa dimensão do Espírito da palavra. Leva a caçura. Leva a caçura. Eu tenho te usado dentro da tua casa. Pode beber na tua frente. O Senhor disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Fala a minha palavra dentro. Fala o meu amor dentro. Fala, porque sou eu que falo na tua boca. O Senhor manda dizer para a senhora: não se entristeça. O Senhor diz: eu me responsabilizo pela sua vida. Ninguém tem dado crédito do que a senhora tem falado bem na sua vida. Mas o Senhor diz: eu vou amassar o vaso. Ei, que leva a sua. Ei, que a séria na camada da chamada. Receba a sua vitória. Deus entrega uma grande vitória na sua vida. Assume, porque a senhora tem suportado, calado. Eita, para a saia. Mas hoje o Senhor responde o seu propósito. É te dar vitória. A igreja acredita nisso, bate palma. E agora, em nome de Jesus. Quando você assina a palavra, diga glória a Deus. Por essa causa, nós devemos se botar de joelho na presença de Deus. Nós só vencemos a guerra de joelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só na oração que nós vencemos nosso inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me mostrava essa nuvem em forma de uma aliança. E ela estava rodeada de fogo. O Senhor dizia para mim: aleluia, eu vou trazer um novo tempo para cá. Aleluia, um novo tempo está chegando nesse lugar. O Senhor dizia para mim: eu vi esse lugar, aleluia, cheio de pessoas, pastor. O Senhor me mostrava nessas cadeiras, aleluia, cheia, aleluia, de pessoas ímpias, de pessoas, aleluia, que não aceitam Jesus. O Senhor dizia para mim: eu vou começar a trazer essa alma, eu vou começar a trazer pessoas sedentas na palavra para este lugar, aleluia, e essa alma confessarão o nome de Jesus. Irmãos, aleluia. Quando receber a palavra, diga glória. Aleluia. Olha por essa igreja. Olha pelo pastor de vocês. Aleluia. Não deixe o fogo se apagar. Não perca a essência da oração. Aleluia. Deus te levantou na oração. Deus te levantou no jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu faço parte do ministério pentecostal. O Senhor justiça é nossa. Aleluia, nosso pastor presidente, o bispo João. Aleluia, louvado a nossa sede, se encontra aí no bairro do Samar. Aleluia, eu faço parte. Aleluia, do outro ministério pentecostal, também Senhor justiça é nossa. Campo do distrito. Aleluia. E aí nós temos tocado fogo na serra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele disse para mim que aonde ele me levasse, aleluia, Deus ia fazer o remédio da minha vida. Aleluia, o fogo se acender. Aleluia, na vida de alguém que estabelece.
Deixa eu dizer para você comigo meu testemunho, se esse pastor me permitir. Em nome de Jesus, aleluia. Esse jovem aqui com você, aleluia, está vendo, ministrando, está vendo, pregando a palavra do Senhor. É um jovem escravizado no mundo do crime, no mundo do tráfico, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia parte do ministério Deus é amor, igreja pentecostal Deus é amor. Me afastei, aleluia, dos caminhos de Deus por uns longos tempos. E Deus sempre me chamava, Deus sempre se revelava para mim sobre a mesmo mundo. Deus me revelava para me voltar para os caminhos dele. O Senhor dizia para mim que ele tinha uma grande obra na minha vida. O Senhor dizia para mim: volta para mim, porque aleluia, eu irei te levar em muitos lugares. Aleluia, porque tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra que sairá da tua boca. Mas eu rejeitava o que Deus disse para mim. Aleluia, chegou o tempo na minha vida que o diabo começou a me escravizar. Eu ia na igreja, uma vez sim, uma vez não. E teve uma vez que eu conheci uma igreja, um pastor, e me ia me buscar de volta na minha casa. Minha casa era longe da igreja. Sempre Deus usava esse pastor na minha vida. Eu com meus filhos pequenos, meu filho de 8 meses, o outro já tinha 3 anos. E nesse dia, a minha esposa me convidou para ir no culto do meio-dia, pastor Noé. E eu, como estava escravizado por Satanás, eu disse: não, faz só você não. Ela pegou meus filhos e foi para o culto do meio-dia. Isso numa sexta-feira. E quando ela voltou do culto do meio-dia, ela disse para mim, ela disse: amor, Deus usou a pastora para mim e disse que aquele varão que estava na tua casa, Deus vai ter um grande trabalho com ele. E não pede misericórdia para o Senhor, porque vai ser só eu e ele. Aleluia. Quando ela disse aquilo para mim, eu disse: quando Deus se revela, ele já deu livramento. Mas quando chegou a noite, aleluia, eu fui parado pela polícia. Eu estava com uma preventiva. Aqui eu já percebi que era a mão de Deus. Aleluia. E fui, aleluia, fui nas contas. Os policiais que levaram para seccional. E ali já estava acontecendo a agir de Deus na minha vida. Aleluia, quando eu dormi na seccional. Aleluia, louvado seja Deus, o agente veio de lá. E disse: como é o teu nome? Eu disse: é Lucas Moraes da Costa. Eu disse: eu já ia embora para casa. Ele disse: se prepara, porque tu vai ser transferido para a casa penal. Aleluia, quando ele falou aquilo, aleluia, foi como impacto do teu coração. Aleluia, fui parar para dentro do presídio. Aleluia, passei 8 meses na seccional da Cidade Nova. Quando eu cheguei na Cidade Nova, o Senhor estava fazendo um grupo que na cela. Aleluia, aquele grupo impactou minha alma. Quando eles começaram a pegar, quando eles começaram a louvar o nome de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, sobre a minha mente, e fez eu recordar, aleluia, dos tempos que eu fazia a obra de Deus, dos tempos que eu pregava a palavra de Deus, aleluia, quando o Espírito veio sobre mim, aleluia, o pastor Marcelo disse que quer aceitar Jesus, eu disse: eu quero renovar minha aliança, pastor, aleluia, eu quero caminhar com o Senhor que vem. Eu pretendia que eu tinha conversado, renovado a minha aliança com Deus. Eu conheci um irmão que estava na igreja. Aleluia, nesse tempo, estavam todas as brigas, presídio. Aí sobrou só uma página, o Salmo 46. Todo dia nós via aquele mesmo versículo. Todo dia nós via aquela mesma página que sobrou para nós. Ele olhou para
Senhor vai pregar hoje. Aleluia, na minha primeira pregação dentro do Cássio. Aleluia, 2 assaltantes de banco aceitaram Jesus. Aleluia, 3 traficantes confessaram o nome de Jesus. Aleluia, eu disse para mim, aleluia, eu vou te tirar aqui. Vai ser no meu tempo. Aleluia, vai ser na hora que eu apinar o que eu faço. Eu recebi a aula para Jesus. Quando eu pregava a aula se gostava. Quando eu pregava, Deus salvava. Deus libertava. Deus dava libertação. Aquela cadeia foi transferido do complexo da Americana. Quando eu cheguei no complexo da Americana, aleluia, eu fui recebido logo de porrada. Eu disse, Deus me lavou, Deus sangue. Aleluia. Aí toda vez eu me lembrava da revelação. Aleluia, que foi falada para minha esposa. Eu com 9 meses de preso. Eu me lembrei da revelação. Eu disse, Deus, o Senhor disse que acessou eu ir no aqui dentro. O Senhor está lançando meu braço. Eu disse para mim, ainda tem muita obra contigo aqui dentro. Aleluia. Quando eu fui transferido para o CPM, mas de prisional disse o varão ainda será pago. Ele vai sair para pregar 10 minutos de palavra. Quando ele me salvou do pavilhão, quando eu preguei no pavilhão, aleluia, mais de 20 almas aceitaram Jesus. Levanta a mão na cara, eu quero aceitar. Eu quero servir esse Jesus que sabe. Eu disse, Deus, se passou um ano, meu ano de preso, chegou a época da visita, chegava todas as cartas da visita, eu estava comigo, e nada de ninguém me visita. E aquilo entristeceu meu coração. Aleluia, mas sempre fica alguém de Deus e dizer, pastor, ele já está aqui pastorado, ele disse, pastor, aleluia, vai dar certo, o Senhor não está vendo a sua família aqui, aleluia, mas o Senhor vai ver a sua família lá fora. Eu apresentei 21 dias de jejum para Deus, aleluia, só bebendo água e comendo pão lá dentro, quando eu já estava com 20 dias de jejum. Aleluia, teve uma revista do Cássio. Aleluia, fui no procedimento. Aonde o procedimento, aleluia, é porrada, é spray de pimenta, sobe no ombro do preço, é uma humilhação. Aonde, aleluia, o filho chora e a mãe não vê. Eu profetizei desse dia do soldado com carro. Ele jogando spray de pimenta e nós não podemos fazer nada, nem cantar uma vez. Eu aguentava aquilo, eu disse no meu pensamento para Deus: Deus, esse é o meu último procedimento dentro desse lugar. Quando eu estava com 1 ano e 3 meses preso, pastor, voltei para dentro da cela, entrei na pedra, botei uma toalha na minha cabeça, fiquei lembrando aqui de fora da minha família. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando deu 2 horas da tarde, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A gente alguém bate no cadeado. Aleluia, para mim é impossível sair daquele lugar. Eu sei que isso é para Deus. Eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. Eu acho que eu nunca mais vou ver minha família. Aleluia. Quando aquele homem bate no cadeado e diz: cadê o Lucas? Aleluia, o pastor que estava na minha cela. Ele ficava na porta. Ele disse: Lucas, quando é que apóstolo, a gente me fala que se é. Ele fala: diz para ele, pega as coisas a perder. Aleluia, porque aleluia, liberdade dele chegou. Quando eu saí de lá, saí me vendendo. Eu não acreditava. Aleluia, que Deus tinha deixado a minha vitória.
Tu irás falar, aleluia, onde eu te direi. Tu irás pregar, aleluia, muita vida contigo. O Senhor disse para mim: eu vou te levar nas encruzilhadas, nas vielas. E tu vai falar que eu salvo. E tu vai dizer que eu liberto. E tu irás dizer que tu és uma testemunha. Sabe por que Deus te jogou lá? Porque Deus existe uma grande vitória para me chegar na minha mão. Um profeta chegou comigo lá dentro. Ali tem homens de Deus, pastor, que busca a presença de Deus. Ali tem homens de Deus que se envolvem na presença do Senhor. Homens que são cheios da glória de Deus, separados do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos moral lá dentro. Nós tínhamos um grupo de homens de moral que cantava para Deus. Quando nós saímos para o sol, nós montávamos o nosso moral vibrante. Aleluia. Os agentes prisional olhavam e encostavam. Quando nós adorávamos a Deus, ele já sabia que nós éramos homens de Deus ali dentro. Aleluia. Aí o profeta veio para mim e disse para mim: varão, Deus te dá uma visão. E essa visão Deus te mostra uma chave. Aleluia. De uma residência. Deus ele vai colocar na tua mão. Aleluia. Mas eu estava preso. Aleluia. Eu não vi naquele momento. Eu disse: Deus, eu não tenho condição de comprar uma casa. Eu não tenho condição de botar minha família no conforto. Aleluia. Quando a minha irmã foi me visitar, chamada de vídeo, ela disse para mim: olha, quando tu sai daqui, tem uma vitória na tua vida. Eu falei: fala, falou, não vou te dizer. Porque quando sair, tu vai ver o que Deus ele fez. Quando eu saí, a minha esposa ela disse para mim: fecha teu olho e abre a tua mão. Eu fecho meu olho e abri a minha mão. Ela colocou uma chave de uma graça na minha mão. Ela disse para mim: meu filho, aleluia, sabe por que eu estou solando essa temporada lá dentro? Aleluia, foi por causa de um propósito. Eu estou morando lá dentro para me entregar essa vitória. Eu disse: Deus, eu falei: tudo feito, eu tirou o dinheiro. Deixa eu comprar essa casa. Ela disse para mim: no tempo da epidemia, aleluia, nossa família estava lá, não era dinheiro, recebendo muito bom. Ela disse: Deus colocou no meu coração que era para me guardar o dinheiro. Aleluia. Ela disse: eu fiz um sacrifício. Aleluia. E Deus me concedeu. Aleluia. Eu disse para mim: eu disse que eu ia mudar a tua história. Eu disse que eu ia mudar o teu caráter. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém olha para você, aleluia, não dá nada. Alguém olha para você e não conhece a tua história. Alguém olha para você e não conhece o que você já sofreu. Para Deus entregar o que você tem. Mas esse é o Deus de vitória. Esse é o Deus que libera. Ele transforma. O Senhor disse para mim: eu vou te trazer aqui de volta. Mas tu não veio só o preço. Tu veio como ministro da minha palavra. Pregar aqui para esses de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus ele é tremendo. Creia na sua vitória. Creia que Deus ele tem poder para libertar o teu filho. Tem poder para libertar o teu esposo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas ali que estão lá dentro, mas eles não estão orando para cima. Estou orando para Deus dar livramento para alguém aqui fora. Estou orando de lá para Deus fechar a cova de alguém que está aqui fora. Aleluia. Quanto mais nós fazemos a
Jesus tem salvado almas. Jesus tem salvado vidas. Eu gosto de pregar tudo de rua. E tudo de rua, Deus sabe minha fala. Aleluia, tudo de rua, onde vem traficante, aonde vem almas acorrentadas, por Satanás, tem força que sai. Aleluia, e Deus ele vai praga nessa uma vez, Jesus. Amém? Igreja, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma oportunidade. Esse pastor que fala assim,